De todos os grandes felinos que existem, os tigres podem não ser os mais assustadores. Eles não são exatamente o rei da selva, mas ainda são um membro de alta patente da realeza. Eles ainda não devem ser subestimados, pois podem ser ferozes e mortais quando estão no clima. Alguns animais não receberam esse aviso, ou são simplesmente estúpidos demais para o próprio bem. Estes são 20 momentos em que animais mexeram com o tigre errado. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Tigre versus gnu. Como foi observado várias vezes, uma das maiores ameaças para um tigre é lidar com um grupo de animais que se defendem mutuamente. Então, o que os tigres e outros grandes felinos fazem às vezes é trabalhar juntos para isolar sua presa e, em seguida, atacá-la. Os gnus são animais muito grandes, têm corpos robustos, chifres curvados e cabeças semelhantes a cavalos, e são bastante sociais, migrando em grandes manadas que chegam a centenas de milhares. Eles se adaptaram a vários habitats, desde a savana até as pastagens, e se alimentam principalmente de grama. Eles realizam jornadas migratórias para sua sobrevivência, seguindo as chuvas sazonais em busca de novas pastagens. Normalmente são uma parte essencial do ecossistema, servindo de alimento para predadores como leões, hienas e, sim, tigres, que normalmente deveriam ser capazes de abatê-los com facilidade. Neste caso, um duo de tigres está indo atrás de uma manada de gnus. Um deles persegue a manada para que ela siga em uma determinada direção, enquanto o outro vem de um ângulo bastante sorrateiro, armando assim a armadilha perfeita. Assim que a manada cruza, o tigre entra em ação e os dois conseguem se unir para um banquete. Que esta seja uma lição final. Os tigres sabem realmente como caçar muito bem, e isso é tudo sobre o reino dos tigres e as inúmeras vezes em que eles mostraram que não devem ser subestimados. Número 2. Tigre versus babuíno. Você sabe como os gansos são os idiotas do mundo das aves? Bem, o babuíno é o idiota do mundo dos macacos, e qualquer um que assista ao filme animado, Tarzan sabe o quão assustadores eles podem ser. Os babuínos são primatas fascinantes conhecidos por seu comportamento social, inteligência e adaptabilidade, e vivem em várias partes da África, pertencendo à família dos macacos do Velho Mundo. Eles, geralmente, são macacos de tamanho médio a grande, com corpos robustos e caudas longas, e têm rostos sem pelos que podem variar de cor, do rosa ao marrom escuro, e frequentemente apresentam focinhos semelhantes aos de cães. Os babuínos enfrentam ameaças devido à perda de habitat e conflitos humanos, e muitas vezes são considerados pragas em algumas áreas, podendo estar sujeitos a medidas de controle. No entanto, esses primatas inteligentes desenvolveram um forte vínculo social e hierarquias complexas para sobreviver no mundo. Eles têm muito poucos predadores naturais graças à sua força e dinâmicas de grupo. Neste clipe, no entanto, estamos vendo o quão imprudentes e destemidos eles são, enquanto um babuíno decide brincar de pegar com um par de tigres e acaba vencendo. Agora, sério, a coisa age como se fosse um dos três patetas, indo e voltando, cutucando os tigres e chamando até a atenção deles enquanto balança de uma árvore para outra, de modo que não possa ser capturado. Os tigres tentam o máximo que podem e estão claramente irritados com o macaco, mas o babuíno continua sempre tendo a última risada. Às vezes, simplesmente vale a pena brincar. Número 3. Tigre versus gu. O gu é basicamente uma espécie de búfalo d'água, e eles são alvos primários para os tigres quando conseguem se aproximar deles. Desde que evitem um bando deles, eles podem ficar em segurança. No caso deste tigre, no entanto, ele tem um problema diferente, e especificamente o gu consegue obter uma boa vantagem sobre o tigre e sai correndo a uma velocidade bastante alta. Você deve lembrar que a razão pela qual espécies como o gu não estão extintas é parcialmente devido à velocidade que conseguem atingir. Certamente, é rápido o suficiente para escapar do tigre e aquele gato não está jantando gu esta noite. Número 4. Tigre versus rinoceronte. Já mostrei a vocês um animal que pode facilmente enfrentar um tigre com eias. Então, que tal outro? No caso de um rinoceronte, não se trata tanto do poder de ataque que o tigre tem que lidar, mas das capacidades defensivas.
O rinoceronte é basicamente a versão animal de um tanque, tudo graças à sua impressionante pele. Mesmo um bando de leões teria dificuldade em matar um rinoceronte facilmente. E sim, um tigre morreria se um rinoceronte o atingisse com os chifres. Mas os tigres são muito mais ágeis que os rinocerontes e, portanto, poderiam simplesmente sair do caminho. Se você precisa de provas de como os tigres veem os rinocerontes, este clipe mostra um rinoceronte entrando em uma piscina de água em que um tigre está e então o tigre sai de lá correndo. Número 5. Tigre versus macaco. Aqui está mais um caso onde você pode ver as coisas indo de qualquer maneira em relação ao tigre vencer ou perder o confronto. Obviamente, por macaco, não me refiro a algo como um gorila, mas mesmo os macacos menores têm velocidade e agilidade. Os tigres adultos simplesmente não têm a capacidade vertical. Sim, estou falando de outro tigre que tem que tentar subir em uma árvore para conseguir sua presa, não muito diferente de um certo leopardo. O macaco neste clipe está muito confortável nas árvores e consegue subir e descer com facilidade. Em contraste, enquanto este tigre consegue subir na árvore, ele não consegue exatamente se posicionar de forma estável e acaba caindo da árvore, garantindo que o macaco sobreviva. Para ser claro, os tigres comem macacos, mas eles simplesmente não conseguiram desta vez. Número 6. Tigre versus cervo. Sim, você já sabe o que vai acontecer. Também não ajuda que este clipe venha da BBC Earth, e você sabe que eles não vão fazer uma cena de documentário sobre tigres, a menos que estejam mostrando algo na caça ou sendo derrotados por alguns animais. E, enquanto é difícil de assistir para alguns, isso é absolutamente um exemplo do ciclo da vida em ação. E podemos ver o tigre em sua plenitude indo atrás de uma presa, como ele isola o cervo bebê e, em seguida, consegue facilmente capturá-lo e transformá-lo em uma refeição. As coisas na natureza não costumam ser pacíficas, e é assim que as coisas são. Lembre-se de que um tigre precisa comer para viver e, às vezes, como neste clipe, ele tem outros para alimentar também, e todos devemos nos lembrar disso enquanto continuamos a observar como a vida acontece. Número 7. Tigre versus jaguar. Agora, eu não sou realmente fã deste vídeo, principalmente porque é bastante claro que o confronto entre um tigre e um jaguar foi feito de forma intencional e não é algo que realmente deveria ter sido feito. Como você pode ver, alguém achou que era uma ótima ideia colocar um tigre e um jaguar em uma jaula juntos. E a razão pela qual todos estão tão chateados com isso é que não é algo que deveria ter acontecido. Como mencionado anteriormente, nem todos os grandes felinos são criados iguais. O jaguar é definitivamente mais rápido que o tigre devido ao seu corpo mais esguio, mas o volume do tigre o torna muito mais forte e resistente. E enquanto eles brigam, o tigre pode facilmente dominar o jaguar. Quero dizer, eu nem sei o que levou à produção deste vídeo, mas quem o fez deveria ter vergonha de si mesmo. Número 8. Urso versus tigre. Este é um caso bastante interessante de se discutir, porque existem cenários absolutos onde ambos os lados da equação poderiam vencer em um confronto. No clipe, vemos um tigre derrubando um urso, mas há alguns contextos que são perdidos aqui que podem realmente ajudar a determinar o que você está vendo. Por exemplo, você não está vendo quão grande é o urso em comparação ao tigre. E além disso, há vários tigres enfrentando aquele urso, o que ajuda as odds. Agora, com base em onde os tigres costumam viver, este é provavelmente um urso negro asiático que eles derrubaram. E se aquele tigre estivesse sozinho para enfrentar um urso pardo, bem, essa poderia ser uma história diferente e, portanto, um final muito diferente. Número 9. Leões contra tigres. Leões contra tigres é, honestamente, um dos maiores debates no reino animal. Primeiro e antes de tudo, eles não vivem no mesmo continente, mais vezes do que não. A África é onde você encontrará leões e a Ásia é onde você encontrará tigres. Eles interagem dentro de zoológicos, mas isso é em um ambiente mais controlado, onde eles são quase forçados a se conhecerem. E, como resultado, encontros como esse, como o que estou mostrando a você, são bastante raros. Mas, sem surpresas, quando os dois grandes felinos se encontram, ocorre um conflito. Nenhum desses grandes felinos está recuando, e eles basicamente se afastam ao mesmo tempo.
Deve-se notar que os tigres são maiores que os leões, mas há argumentos de que os leões são mais fortes. Número 10. Tigre contra tigre, parte 2. Como eu disse, às vezes, indivíduos da mesma espécie se enfrentam, e às vezes isso pode ser emocionante. Por exemplo, não temos apenas uma luta entre tigres acontecendo aqui, mas, na verdade, temos um tigre siberiano de Amur e um tigre de Bengala. Isso mesmo, duas espécies de tigres muito semelhantes, mas bastante diferentes, estão prestes a se enfrentar e vai ser emocionante. Esta luta é bem intensa. Mesmo quando um dos tigres se levanta, a luta não termina rapidamente. Você vai notar que eles quase sempre se levantam nas patas traseiras e começam a atacar um ao outro, quase como se essa fosse a postura padrão de luta deles. Então, mesmo quando um está no chão, eles continuam atacando e arranhando o outro, esperando uma abertura para atacar. Então sim, esses tigres realmente gostam de lutar e poderiam continuar o dia todo se pudessem. Número 11. Tigre contra búfalo do cabo. Como eu afirmei ao longo deste vídeo, uma das maiores vantagens que a presa de um tigre pode usar contra ele é a força numérica. Se houverem muitos, eles podem afastar um tigre. Já vimos isso antes com os cães selvagens, mas agora você verá com alguns búfalos. Para muitos grandes felinos, várias espécies de búfalos são uma refeição perfeita. Eles estão cheios de carne, e o grande felino é facilmente mais rápido que eles. Eles podem ser fáceis de matar se o tigre conseguir atacar rapidamente e finalizar a ação. A princípio, o tigre ataca o búfalo e parece ter uma refeição garantida, mas então o resto da manada percebe o que está acontecendo e vem em auxílio de seu companheiro. Com tantos búfalos grandes e pesados atacando de uma vez, o tigre não consegue lidar com isso e é forçado a se afugir. As pessoas assistindo ao tigre ficam atentas quando ele se aproxima demais, mas ele já perdeu uma luta e não está disposto a perder outra. E só para deixar claro, esse tipo de comportamento em manada é bastante comum entre búfalos e outros bovinos para afastar predadores. Número 12. Tigres versus hienas. Você deve estar se perguntando se o próximo evento vai imitar o Rei Leão de alguma forma, mas desta vez é o caminho do gato, não exatamente comum. Mas tigres ocasionalmente encontram hienas, já que vivem na mesma área geográfica para o bem e para o mal. E, como você pode esperar, a hiena teria que trabalhar muito para enfrentar um tigre. Mas não vamos esquecer que a maior força da hiena não é sua força natural ou velocidade. É o número que ela pode trazer quando enfrentam leões e outras criaturas. Elas tendem a caçar em matilhas e usam sua comunicação única para sobrecarregar os adversários, distraindo-os e os atacando aos poucos. Mas neste vídeo, a hiena está sozinha e o tigre sabe disso. Então, quando os dois se enfrentam, a hiena é rápida em fugir para não se tornar a refeição do dia. Se fosse uma matilha de hienas contra um único tigre, então talvez o resultado fosse diferente, mas mesmo assim, você poderia argumentar que o tigre ainda venceria devido ao seu tamanho e poder, que provavelmente o permitiriam dominar a matilha de hienas. Número 13. Tigre versus leopardo. Acredite ou não, apesar de os grandes felinos serem tão famosos, eles não costumam interagir uns com os outros. E mesmo quando interagem, geralmente é porque o homem os colocou juntos. É assim que temos ligres, pois eles quiseram cruzar leões e tigres para ver o que acontecia. Um motivo para sermos gratos pelo fato de os grandes felinos não interagirem com frequência é que, quando isso acontece, às vezes fica muito tenso, especialmente porque nem todos os grandes felinos são criados iguais. O exemplo neste vídeo é um leopardo bebendo água quando um tigre invade sua área e decide persegui-lo. O tigre é pelo menos 2 vezes maior que o leopardo, o que significa que uma luta verdadeira seria um desejo de morte. Felizmente, o leopardo sabe disso e, em vez disso, usa sua única vantagem para escapar: sua agilidade. Sim, os tigres são rápidos, mas os leopardos são mais rápidos. E como você pode ver neste vídeo, o leopardo está disposto a subir em uma árvore e esperar as coisas se acalmarem, enquanto o tigre não consegue subir até o topo. Se houvesse uma guerra de felinos no mundo, os tigres seriam um dos principais candidatos a vencer. Mas, nesta batalha, o leopardo sai vencedor, literalmente por estar acima. Número 14.
Tigre versus crocodilo. Agora, como eu já mencionei, esse tipo de confronto já aconteceu antes, e desta vez há um vídeo para provar. O primeiro vídeo não tem a melhor qualidade, mas mostra algo semelhante ao que exibimos no tópico principal. Especificamente, um tigre atacou um crocodilo e subiu em suas costas para conseguir uma posição e uma pegada melhores para a luta. Embora os crocodilos sejam poderosos, eles não são as criaturas mais flexíveis, especialmente em terra firme. Você pode pensar que ele gostaria de fazer o Gator Roll, rolar para se defender, mas isso só funciona em circunstâncias específicas e não quando se tem um tigre enorme em suas costas. O crocodilo continua lutando, mas o poder e o tamanho do tigre são o que garantem sua vitória. O segundo vídeo mostra o tigre realmente indo atrás de um crocodilo na água, o que não é a ideia mais inteligente. Como já mencionado, não funciona da forma que ele esperava, mas também mostra o quão destemido o tigre pode ser. Se ele quer comer, vai atrás do que está disponível, mesmo que não seja a coisa mais fácil do mundo de capturar. Número 15. Tigre versus javali. Enquanto o próximo vídeo pode ter um desfecho previsível, é importante notar que os javalis são criaturas incrivelmente agressivas e suas presas podem matar vários animais se tiverem a chance, incluindo tigres e humanos. Neste vídeo, o tigre já capturou o javali e está devorando-o para garantir sua refeição por completo. É honestamente uma demonstração aterrorizante de poder, especialmente quando o tigre simplesmente arrasta o javali depois que ele já está finalizado. Como muitos notaram, na verdade é raro um tigre atacar um javali devido aos perigos que essa presa apresenta. Como mencionado, suas presas são poderosas. E o mais importante, se o tigre não conseguir pegar o javali de surpresa, a luta pode se prolongar e, igualmente ruim, o javali pode não estar sozinho. No entanto, os tigres nunca desperdiçam a chance de uma refeição fácil, então, se avistam um javali em sua mira, é provável que aproveitem a oportunidade para ver como as coisas se desenrolam. Às vezes, é melhor ter sorte do que ser bom, e os tigres, bem, eles podem ser os dois. Número 16. Tigre versus vaca. Agora precisamos parar com esses confrontos desiguais. Todos sabemos que um tigre destroçaria uma vaca e provavelmente se alimentaria dela por dias. Então, por que estamos falando sobre isso? Bem, porque as vacas são muito importantes na Índia. Elas são sagradas e por isso são criadas em grande número por todo o país. No entanto, tigres também vivem na Índia, o que significa que inevitavelmente esses dois animais irão se cruzar. Quando isso acontece, como já mencionado, o tigre ataca e a vaca morre, e a pessoa que era dona da vaca fica extremamente irritada, a ponto de matar o tigre. Então, você deve entender por que isso é um grande problema. Os grandes felinos estão ameaçados de extinção, especialmente os tigres. As pessoas na Índia têm tentado encontrar uma maneira de manter as vacas longe dos tigres para que os tigres não sejam mortos quando fazem o que é natural para eles. Como eles tentam fazer isso acontecer? Eles usam GPS para localizar onde os ataques dos tigres ocorreram e se há áreas críticas para observar. E, de fato, existem. Sabendo as localizações gerais em que os tigres gostam de caçar, as pessoas podem então colocar suas vacas em partes específicas de suas terras para tentar evitar esse tipo de confronto. Não é como se as coisas fossem totalmente tranquilas a partir daí, pois a vida ainda encontra uma maneira de atrapalhar até os melhores planos de ratos e homens. Mas, mesmo que alguns tigres possam ser salvos, assim como algumas vacas, todo o esforço já vale a pena. Número 17. Tigre versus cães selvagens. A guerra entre gatos e cães é bem documentada. Eles até fizeram 2 filmes sobre isso, e apenas um deles foi bom. De qualquer forma, enquanto consideramos a rivalidade entre gatos e cães como algo relacionado aos cães e gatos domésticos que temos em nossas casas, há muitos encontros entre felinos e cães selvagens que vagam pela terra. Por exemplo, na Ásia, existe um tipo de cão selvagem de tamanho considerável e eles tendem a caçar em matilhas. Neste clipe do Discovery Channel, você notará que uma tigresa adulta está prestes a tentar um ataque surpresa na matilha para conseguir uma refeição com um dos filhotes. O narrador observa que a tigresa está faminta e, portanto, desesperada por comida. Mesmo um desses cães selvagens seria uma boa refeição para ela. A princípio, você pode pensar que a tigresa teria uma vitória fácil, mas simplesmente não foi o caso.
Na verdade, não só os cães selvagens escaparam da tigresa, como logo se viraram e decidiram caçá-la. Felizmente para a tigresa, ela conseguiu usar seu tamanho e força para superar a matilha e escapar. Mas, ainda assim, ela não conseguiu uma refeição e, portanto, a jornada em busca de comida continuaria. A ironia aqui é que os cães e os tigres têm o que você pode chamar de uma trégua tênue em certas partes da Ásia e do mundo. Eles sabem que podem causar problemas uns aos outros e, por isso, fazem o possível para se manter afastados. Mas, como eu acabei de mostrar, às vezes algo assim simplesmente não pode ser evitado. Número 18. Tigre versus elefante. Dado que já mostramos algumas das lutas mais intensas de tigres e massacres causados por esses grandes felinos, você pode pensar que ninguém realmente consegue enfrentá-los, mas isso não é verdade, nem de longe. Existem várias criaturas que se enfrentariam com um leão se tivessem a chance, e muitas delas possuem uma certa resistência natural às habilidades do tigre. Por exemplo, elefantes são criaturas que conseguem facilmente se defender contra um tigre. Com isso em mente, houve muitos encontros entre essas duas espécies e geralmente eles acabam da mesma forma, com o elefante saindo vitorioso sobre o tigre. Por exemplo, neste vídeo, um tigre acha que está sendo muito furtivo ao se aproximar de um elefante e tentar atacá-lo por trás, mas no momento em que o elefante percebe a presença dele, consegue espantá-lo com relativa facilidade. Outra vez, um tigre continuou tentando avançar e atacar um elefante que tinha algumas coisas em suas costas, mas novamente, o elefante conseguiu repelir os ataques e afastar o tigre. Então, por que o elefante se sai tão bem contra o tigre? A resposta simples é tamanho e força. Os elefantes, mesmo os menores, geralmente são maiores e mais pesados do que tigres ou qualquer outro grande felino. E uma vez que estão totalmente crescidos, eles podem derrubar um grande felino com um único pisão ou usar suas trombas para feri-los, caso queiram. Se um grupo de tigres enfrentasse um único elefante, a história poderia ser diferente, ou eles poderiam ir atrás de um elefante mais jovem, pois seria uma presa mais fácil. Mas, em geral, os elefantes sempre saem por cima. Número 19. Tigre versus tigre. Em inúmeras espécies de animais, eles brigam entre si se a situação for adequada, pode ser uma questão de território, poderia ser um problema de acasalamento ou simplesmente uma questão de não gostarem um do outro. Tudo é possível. Ou, no caso dos tigres neste vídeo, eles poderiam estar brigando por comida. Na Índia, algumas pessoas estavam procurando tigres, o que não é exatamente a coisa mais inteligente a se fazer. Para a alegria delas, encontraram um. E especificamente, encontraram um no meio da estrada. Por que ele estava ali? Ele havia caçado um cervo e estava lentamente o despedaçando para poder fazer sua refeição. Em outras palavras, aquele tigre estava tendo um dia muito bom. E então, alguém apareceu e tentou estragar tudo. Especificamente, um humano próximo estava acelerando uma motocicleta, o que assustou brevemente o tigre e, enquanto ele estava longe, outro tigre apareceu, viu a refeição gratuita e começou a comer. Então, o tigre que havia caçado originalmente voltou e encontrou outro se deliciando com sua refeição arduamente conquistada e decidiu atacar. Ambos os tigres são extremamente poderosos, e a luta foi intensa por um tempo. Mas, eventualmente, o primeiro tigre conseguiu expulsar o outro e fazê-lo se submeter à sua autoridade. Uma vez que o rival não era mais um problema, ele arrastou seu prêmio para longe, presumivelmente para comer em paz. De muitas maneiras, isso é um exemplo perfeito da lei da selva. Embora o ato de saquear seja permitido, nem sempre é feito sem um custo, e se você teve o trabalho de caçar algo, você vai lutar com tudo o que tem para garantir que você seja quem vai comer. Número 20. Tigre versus pato. Sério, quem espera que as pessoas acreditem que um pato atacaria um tigre? Talvez um ganso, porque eles são psicóticos e se sentirem corajosos naquele dia, mas um pato? Não há chance, com certeza. Tem que haver uma explicação para essa loucura, certo? Infelizmente, não é uma história feliz, não importa como você a veja, porque não é uma situação em que um pato se aproximou de um tigre e desafiou para um duelo. Em vez disso, em um recinto de animais, um grupo de tigres estava esperando por sua próxima refeição, e essa refeição veio na forma de um pato. Agora, para dar crédito ao pato, a ave não facilitou a caça para os tigres.
O pato imediatamente voou para a de água, e quando os grandes felinos vieram atrás dele, o pato repetidamente mergulhava na água. Como a água estava turva, o tigre não conseguia ver para onde ele tinha ido, e assim não conseguia pegar sua refeição. Logo você perceberá que há 4 tigres nesse recinto, e todos estão tentando pegar aquele pato, com muito pouco sucesso. No entanto, como mencionado antes, essa não é uma história feliz e no final do vídeo, o pato acaba sendo capturado pelos tigres. Então, aconteceu. E bem, por um lado, você poderia definir isso como um momento do ciclo da vida, um momento em que os tigres vão comer aquele pato de qualquer maneira. Era apenas questão de quanto tempo levaria para conseguir. Por outro lado, você tem que sentir pena do pato, literalmente sendo jogado na toca dos tigres, e as pessoas que o jogaram lá sabiam que ele não sobreviveria àquela experiência. Às vezes, é realmente cruel, e todos fazemos parte da natureza, não é mesmo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!